Só um minutinho, gente. O pessoal tá pedindo para entrar no Facebook também. Nós vamos entrar no Facebook também. Bom, então, para ser um cuidador de idoso, precisa ter algumas habilidades. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Manda aí, gente, pro pessoal, para que todo mundo participe dessa live aí. E para quem é cuidador, se você conhece algum cuidador ou alguma pessoa que quer se tornar um cuidador, uma pessoa que está procurando um cuidador, é importante essa live para entender o perfil do cuidador de idoso, tá bom? Então, algumas competências que eu julgo de extrema importância, tá? Primeiro, tem que gostar de pessoas, né? Então, analisa, peraí, eu gosto de pessoas? Porque, gente, tem algum perfil de pessoas que lida muito bem com computador, lida muito bem com máquina, com equipamento, né? Tem pessoas que coloca dentro de uma fábrica ali de, né, algum equipamento, alguma ferramenta e funciona super bem, trabalha super bem, produz muito, né? Tem pessoas que pegam o computador e destrincha. E tem pessoas que não sabem lidar com pessoas. Então, essa é a primeira característica aí do perfil do cuidador. É aprender. Aprender não só basta, e sim amar, gostar de pessoa, gostar de ajudar o outro, gostar de cuidar. Só que não é só de pessoas. Nesse caso, né, o cuidador ele precisa estar apto a se socializar com pessoas e também, no caso do cuidador de idoso, precisa gostar de idoso, né? E tudo bem se você falar assim pra mim, Jane, eu não gosto de idoso, eu gosto de cuidar, mas eu gosto de cuidar de criança, eu gosto de cuidar de adulto, né? Tem várias situações. Mas pro idoso não é qualquer pessoa, precisa gostar de idoso, né? Precisa gostar da pessoa idosa, né? Porque a pessoa idosa tem algumas características que é diferentes. Jane, mas como assim? Sim, tem várias situações que quem cuida precisa ter habilidade para lidar com pessoas mais velhas, acima de 60 anos, né? Que não é fácil. Precisa gostar de ajudar o outro, ajudar o próximo. Porque o que é o cuidado? Né? O cuidado, principalmente o cuidado de idoso, cuidador de idoso, ele precisa saber cuidar. E cuidar como? De que forma? Tem técnicas corretas, né? Só que o principal é gostar de fazer aquilo. Eu conheço inúmeros profissionais da área da saúde, mas muitos, absurdamente, que gosta, que trabalha porque ganha bem, né? Eu conheci uma médica que falou pra mim dessa forma, Jane, eu não gosto de idoso. E ótimo, eu não atendo idoso porque eu não gosto. E tudo bem, né? Tudo bem. Eu entendo ela não gostar de idoso. Porém, melhor assim do que falar que tá tudo bem, atender idoso e maltratar, cuidar de uma forma que não é legal, né? Então, o cuidador, ele precisa gostar, né? Precisa amar essa profissão. Mas vamos falar de amor um pouquinho mais pra frente. Vamos lá, uma outra característica que é de extrema importância, prestar assistência. O que é o prestador de assistência? O cuidador. É uma característica de extrema importância, né? Tem pessoas que não têm esse perfil de prestar assistência ao outro, né? O cuidador, ele chega a inibir os seus próprios os seus próprios cuidados, vamos dizer assim. Porque no momento que eu estou cuidando,
eu preciso estar bem para cuidar bem, né? No momento que eu estou ali disposto a tirar o tempo para fazer esse cuidado, que seria, eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite, eu faço 12 horas. No período que você se propôs a fazer esse trabalho, naquele momento, só se realmente você não estar bem ao ponto de cuidar muito bem, que aí você não aceita aquela situação, né? Então, você tem que inibir você para cuidar. Mas por que a gente precisa estar bem, para cuidar bem, né? Então, precisa gostar de prestar assistência. Se eu sou uma pessoa que, não, tranquilo, deixa do jeito que tá, não tem problema. Não, o cuidador de idoso, ele é um prestador de assistência, né? Então, ele tem que prestar assistência ao próximo. Igual qualquer outra profissão na área da saúde, mas a gente sabe que não é assim, né? Como eu disse pra vocês, eu conheci uma médica que falou pra mim que não gosta de idoso. Tudo bem ela não gostar, né? É uma opção dela, não tem problema. Desde que ela não atenda idoso, então, né? Doar-se. Uma característica do cuidador é doar, se doar, né? Se dar, ajudar, prestar assistência, né? Dar o que você tem de melhor para o outro. Essas características são de extrema importância, né? Eu costumo falar assim, que o cuidador de idoso, ele ama, ele cuida além de. Jane, mas o idoso que eu tô cuidando, ele foi uma pessoa muito ruim, de coração ruim. Ele foi uma pessoa muito ranziza, judiou da família, do filho, né? Bateu na esposa, traiu e fez isso e fez aquilo. Tantas coisas ao longo da vida. E por que agora precisa? Não. Infelizmente, para ser cuidador, você tem que cuidar além de qualquer julgamento. É cuidar além de qualquer situação. Além dele ser bom, além dele ser ruim, além dele ter matado, além dele ter traído, além dele ter judiado da família, além dele não ter pagado as contas de forma correta. É cuidar além de qualquer situação, né? Eu trabalho numa casa de repouso e a gente recebe várias situações e, às vezes, muitas das vezes, os filhos falam, meu pai era ruim, minha mãe era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Eu já vi situações, assim, que o idoso, né, teve passagem pela polícia, né? O idoso fez algumas coisas muito ruins, mas calma. Aqui, agora, nesse momento, ele precisa de cuidado. Não tá em mim julgar, não tá em você julgar, tá em nós cuidar. Desde que eu escolhi essa profissão, eu vou cuidar independente de quem for. Se é branco, se é preto, se é azul, se é verde, se foi bom, se foi ruim, se foi advogado, se foi médico, se foi qualquer profissão, qualquer situação, qualquer pessoa, né? Se foi americano, se foi brasileiro, se foi português, independente. Eu escolhi essa profissão para mim, então eu vou cuidar além de. O que é cuidar além de? É cuidar além de qualquer circunstância. Vixe, parou aqui, caiu. Nossa. Gente. Caiu aqui, eu já vou voltar. Deixa eu só voltar aqui com o pessoal do Instagram, porque acabou de cair. Só um minutinho, a gente já retoma. Gente, se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, pode fazer, tá bom? Que eu vou respondendo. Se vocês verem pergunta aí, me falam.
Voltamos aqui. Peço desculpa aí pelo... Não sei o que aconteceu, caiu, mas a gente volta, não tem problema. Então, onde nós estávamos, ser cuidador de idoso é cuidar bem além de qualquer circunstância, além de qualquer situação, né? Isso é cuidar além dele ter sido bom, ruim, né? Branco, preto, pardo, além de ter sido uma pessoa que matou, que roubou, que judiou de alguém. Esse momento, ele precisa de cuidado. E eu sou o cuidador. Então, para ser cuidador, é sem julgamento, né? Nossa, mas aquela pessoa foi assim, foi assado, não tem problema. O meu trabalho vai ser bem feito. Ah, mas eu não vou cuidar muito bem porque ele era uma pessoa ruim. Não, pelo contrário, né? Ele precisa de cuidados, tem que sempre fazer o melhor. Tudo que você se propor a fazer, faça o melhor, entrega o seu melhor. Cuida bem, tá bom? Gente, envia aí pro pessoal, curte, comenta, tá bom? Envia para quem você conhece aí. Uma característica de extrema importância para quem é cuidador de idoso é aprender a ouvir. Ouvir. Não é fácil. Nos dias de hoje é pior ainda. São situações que a gente passa no dia a dia que é tanta coisa, tanta correria, tanta informação, tanta situação que não dá tempo. A vida é muito corrida e tem que fazer tantas coisas, né? Tantas coisas requer o meu tempo, requer a minha atenção. E eu vou ouvir um idoso? Sim, para ser cuidador precisa saber ouvir. E saber ouvir, saber se conectar, e saber olhar no olho, e saber ter compaixão, né? Acalentar aquilo. Porque o idoso, ele tem dores, muitas dores. E o cuidador, ele não vai cuidar somente da parte física. Não é só o banho, não é só a troca de fralda, não é só a mudança de decúbito, não é só a alimentação, não é só a medicação. Não. Tem a parte física e também a emocional, que muitas das vezes é a mais afetada. Muitas das vezes é a que mais necessita de cuidado. É a que mais precisa do cuidado. É ouvir o idoso. Jane, mas eu não aguento porque ele fala toda hora a mesma coisa. Infelizmente, é ouvir toda hora a mesma coisa. Isso que é cuidar. Isso que é cuidar com amor, isso que é cuidar com carinho. Tá bom? Se você é cuidador, aprende a ouvir. Só que independente de ser cuidador ou não. Jane, mas eu não sou cuidador, eu não sei ouvir. Aprender a ouvir faz muito bem para você e para o outro. Tá bom? Aprende a ouvir mais. E resiliência. Vamos falar de resiliência. Como eu tenho muitos alunos, né, e conheço muitos cuidadores, muitos profissionais da saúde, e a gente lida com muitas pessoas, a reclamação principal de todos os cuidadores não é o idoso. Não é porque o idoso precisa de fralda, não é porque o idoso precisa tomar banho, precisa de medicamento, não é porque o idoso tem Alzheimer, a reclamação não é. Sabe qual que é a maior reclamação? É a família é chata. O familiar enche o saco. Manda nos grupos, por favor. O familiar
fala demais, o familiar cobra demais, o familiar é mal educado, o familiar... Então, vamos lá. Vou explicar uma situação aí em relação ao familiar, tá? Que o cuidador, ele precisa saber. Por que ele precisa ter resiliência? Porque a gente não sabe qual familiar que nós vamos atender. Qual idoso, né? Qual que é a família que ele representa. Porém, por que todas as famílias é chata, Jane? Já me fizeram essa pergunta. Por quê? O familiar, ele está numa situação onde ele precisa transferir o cuidado físico para outra pessoa, que é para o cuidador, certo? E esse familiar, ele vai transferir esse cuidado aí para outra pessoa. E essa pessoa, ela vai cuidar. E com certeza vai cuidar melhor do que você mesmo, do que o familiar, né? Então, vai cuidar bem, vai cuidar com amor, vai cuidar com carinho. E aí, o que acontece? O que acontece? Existe uma culpa no familiar. E não é pequena. É uma culpa muito grande. É uma culpa dolorida, é uma culpa que dói, é uma dor gigantesca. É uma dor terrível, terrível. É uma cobrança interna o tempo inteiro. Porque o familiar, ele precisa trabalhar e ele precisou transferir o cuidado do seu pai, da sua mãe, que sempre cuidou a vida inteira de você, para você. Então, assim, primeiro de tudo, o cuidador, ele precisa entender essa dor. E não taxar o familiar como um familiar chato. É um familiar que tá com dor. É um familiar que se cobra o tempo inteiro. É um familiar que ele tá angustiado, porque ele deveria cuidar, ele deveria trocar a fralda, ele que deveria dar o banho, ele que deveria dar a comida, e ele precisou transferir esse cuidado para você, cuidador. Então tem uma dor, e a forma, tá? Não tá em nós julgar se tá certo ou errado, mas de certa forma tá errado, né? Ele cobra, só que ele vai cobrar de quem? Ele vai cobrar de você, que é cuidador. Porque a culpa é dele. Ele tem uma cobrança interna, emocional muito grande. E aí ele vai cobrar do cuidador um melhor cuidado, uma melhor tarefa. Tem que cuidar melhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sempre cobrando, porque a cobrança principal é dele mesmo, é dele próprio, não é do outro. Certo? Então, o cuidador de idoso, ele precisa ter resiliência. O que é resiliência? Jane, não significa que eu não preciso ficar nervoso. Não, eu fico mesmo. Não significa que eu não preciso ficar com raiva. Não. Nós temos o direito de sentir todas as emoções. Nós temos o direito, nós podemos sentir. Sentir raiva, sentir nervoso, sentir estresse. Né? A gente tem o direito. Só que o que é resiliência? Saber sentir a raiva. Saber voltar pro meu platô, pro meu normal. Tudo bem sentir. Agora, o errado é sentir a raiva, ficar na raiva e fazer coisas onde o seu comportamento extrapola as éticas aí morais e condutas normais do ser humano. Certo? Nossa, na hora do nervoso, sabe aquela história? Nossa, na hora do nervoso eu fiz e não vi? Não sei se vocês viram a reportagem aí do Brasil e do mundo inteiro, quando Will Smith, né, foi receber o Oscar, e aí o apresentador, ele fez uma piada sobre a sua esposa,
E ele levantou, muito enfurecido, e deu um soco na cara do apresentador. O que foi aquilo? Ele não teve resiliência. Ele não soube controlar as suas emoções. Gente, mas o cara mereceu. E daí? Só por isso, porque ele fez errado, eu preciso ir lá e dar um soco na cara dele? Não tem resiliência, é isso. Na hora que você perceber que você está extrapolando acima do teu normal, sai fora, vai embora, abandona o emprego. Mas não sai do teu controle. Jenny, mas ele fez isso, ele me falou isso, ele me xingou, eu não aguento. Ok. Respira fundo e fala, ó, tchau, obrigada, arruma outro cuidador que eu tô indo embora. Tá bom? Mas não extrapola, não briga, né? Não julga, não chama atenção, não discute. Não resolve. Só piora a sua situação. Além de não ajudar, piora, atrapalha. Então, o cuidador de idoso, ele precisa ter resiliência. Qualquer pessoa, né, gente? Vamos combinar que qualquer pessoa precisa aprender a lidar com as emoções. Em relação ao familiar, em relação ao idoso também. Principalmente o idoso que tem demência. Aquele idoso que tem demência, gente, pensa. Isso muitas das vezes acontece muito mais com o familiar do que com o cuidador, tá? Quando isso acontece com o cuidador, ele precisa ser denunciado. Mas o familiar, porque é familiar, pode? Não, não pode. O paciente com demência, ele faz algumas coisas que saem fora do normal da pessoa, né? Vamos supor, já aconteceu de o familiar chegar na casa, né? Ou vamos colocar uma situação assim, uma cena. O familiar, o filho, foi lá e limpou toda a casa. E limpou, tá tudo lindo, cheiroso, bonitinho. Ficou lá a manhã toda limpando a casa. E aí, na hora que ele volta, ele vai, vamos supor, tirar uma soneca. E na hora que ele volta, a casa está toda suja de fezes, espalhada pela cama, pela parede, no chão, no idoso. Que nervoso! É nessa hora que o familiar vai no pico do estresse, no pico do nervoso, da raiva, que vontade de matar, né? E aí, não pode. É aí que você vai ver se você tem resiliência ou não. É nessa hora, na hora que o idoso faz a arte. Sabe quando a criança faz a arte? Coisa de criança. O pai vai lá, dá uns tapinhas na bunda, põe de castigo, não é assim? Agora, como vai fazer com o idoso? Sendo que ele não tá fazendo com consciência. Ele tá fora do teu normal. Ele não tá fazendo de propósito, eu vou fazer isso aqui, vou pegar essa fralda tudo cheia de fezes aqui e vou espalhar por todo o quarto, pro chão, as paredes, porque eu vou deixar meu filho nervoso. Ele não pensou nisso. Ele não é proposital. Não é porque o idoso quer te pirraçar ou quer deixar você com raiva. Não é. Não é. É porque é um déficit mental na consciência. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele não tem noção, ele não tem ideia de tudo isso que ele está causando, todo o transtorno, todo o estresse. Então, o cuidador, ele precisa ter uma resiliência, saber controlar todas as emoções, certo? Então, resiliência é uma característica de extrema importância para você que é cuidador de idoso, porque você vai passar muita raiva, muito nervoso, muito estresse, tanto com o idoso quanto com o familiar, e você precisa aprender a acolher essa dor do familiar
entender. Jenny, mas não significa que ele precisa gritar, xingar. Não, mostra isso pro próprio familiar. Não deixa atingir você. Né? A gente tem que ter um bloqueio ali, um escudo. Ele joga e cai, porque é dele. Não é seu, é dele. O nervoso é dele, a raiva é dele, o estresse é dele. Não é seu, não deixa transmitir pra você. Tá bom? Então, isso é importante, característica importante pro cuidador. Empatia, uma palavra que tá super na moda, né? Empatia, cuidar, é entender o outro, é tratar o outro como você quer ser tratado, isso. Gente, vamos lá, né? Vamos falar de empatia. O que é empatia? O que de fato é a empatia que tanto se fala? Empatia é tratar o outro como a gente quer ser tratado? De jeito nenhum. Não é assim. Por que todo mundo, cada um tem um gosto, um jeito? Pensou se todo mundo gostasse do verde? O mundo ia ser verde. Ia ficar muito feio. Ainda bem que um gosta do verde, o outro gosta do amarelo, o outro gosta do azul, o outro gosta do branco. Então é isso, é entender o que o outro quer. É engraçado que a gente acaba discutindo, né, várias situações assim, com os alunos e traz a gente, né, os alunos que já trabalham como cuidadores de idosos, eles trazem bastante vivência do que aconteceu nas casas onde eles passaram. A gente vai discutindo e trocando informações. E é sempre muito rico isso. Porque com o outro já passou, né, eu consigo ali aprender, enfim. E às vezes eles trazem algumas situações nessa questão de empatia, né? E às vezes a gente discute, vamos lá. Tô discutindo com o meu esposo, com a minha esposa, com um amigo. E eu tenho a minha opinião, né? E algumas pessoas que têm um perfil comportamental que é de liderança, que é de poder, assim, geralmente esse perfil é um pouco mais difícil de ter resiliência. É assim e pronto. O meu ponto de vista é o A e tá tudo certo e o teu tá errado. Né? Então a pessoa se posiciona ali de uma tal forma, tão rígido naquela opinião, que acaba esquecendo de ouvir o outro. E aí, o que acontece? Tem o perfil comportamental que meio que ouve tudo e aceita, e tá bom assim, tá tudo bem, né? E assim, o que de fato a gente tá falando agora? É da empatia. Tudo bem ele ter a opinião dele, não tem problema. Tudo bem ele fazer daquele jeito, daquela forma. No teu ponto de vista errado, no teu entendimento errado, mas é entender a dor do outro, né? Entender o posicionamento do outro. Olhar para a dor, vamos falar de cuidado. Olhar para a dor do familiar, olhar para a dor do idoso e, independente da minha opinião, é minha opinião, eu sei, eu não vou mudar, ok, tudo bem, só que eu entendo o que ele tá falando, eu entendo o que ele tá querendo dizer. Eu não vou cuidar dele do jeito que eu gostaria de ser cuidado, não, eu vou cuidar dele como ele gostaria de ser cuidado, como ele acha que é o certo. Né? É fazer por ele, é entregar o que ele deseja. Esses dias um familiar veio conversar comigo e falou assim, olha, eu não quero que minha mãe fica ali no quarto, eu quero que fique aqui na sala. Não quero. Tudo bem, mas olha, ele não quer ficar aqui na sala, ele quer ficar lá no quarto. Jenny, mas não é certo, mas ele fica meio período, é só o outro período. Mas ele não quer ficar. Mas é melhor e tudo mais. Tá, a gente tem que dar estímulo para esse idoso, estimular ele,
né? E tentar entender o que de fato ele quer, o que de fato é bom para ele. Claro que a gente enche de atividade, a gente, né? Ai, tem uma idosa, nossa, que tem muita atividade, é muito legal, né? Faz fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, tem nutricionista, tem violão, tem língua, tem de tudo. E olha só que bacana, né? A família dá muito estímulo e ela, de fato, gosta. Então, assim, até que ponto? E se realmente ela não gostasse? Né? Tem uma idosa na clínica que não gosta, mas não gosta de jeito nenhum de pintura. Não gosta. E por que eu vou ficar forçando o idoso a fazer pintura? Sendo que ele não gosta, a vida inteira não gostou. Então é entender, poxa, ele não gosta de pintura, mas ele gosta talvez de um outro tipo de jogo. É um estímulo, né? É isso, é olhar para o outro e entender o que de fato ele quer, o que de fato é bom para ele. Certo? Inteligência emocional. Inteligência emocional, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas de uma outra forma. O cuidador, ele precisa ter uma inteligência emocional. Acho que todos os profissionais, nós temos que nos desenvolver todos os dias, aprender todos os dias, porque o que eu sei, você talvez não saiba, mas o que você sabe, eu também não sei. Pode ser que eu não saiba, né? E a gente, tipo, ai, Jenny, mas a fulana faz comida que é uma beleza, mas a outra ali, ó, faz um crochê. Mas o outro lá, ele tem uma liderança muito forte. Mas, ó, aquele lá, ele é muito bom nessa situação. Então, cada um tem suas habilidades, cada um tem suas competências. Não significa que o que eu sei tá certo e ponto final. Não, é troca. Eu aprendo, eu ensino, eu tento buscar. Então, gente, sempre, é buscar conhecimento. É uma característica de que todo profissional da saúde tinha que ser obrigatório aprender todos os dias. Eu não paro de aprender, eu me formei desde 2010, eu nunca mais parei de fazer curso, nunca mais parei de ler, nunca mais parei de buscar conhecimento. E eu não sei nada. Agora, as pessoas são arrogantes e baixam no peito. Gente, eu acho incrível, as pessoas me ligam e falam assim, Jane, eu tô precisando de emprego. Aí eu pergunto, você tem um curso? Não, eu já sei cuidar, não preciso de curso. Oi? Como assim? Não precisa aprender? As pessoas falam pra mim, na minha cara, eu não preciso aprender. Não preciso fazer curso, eu não quero aprender porque eu já sei tudo, eu já sei fazer de tudo. Gente, é muita arrogância, é muita prepotência. Bater no peito e falar eu sei tudo, a gente não sabe absolutamente nada. A gente não sabe nada, a gente tem que buscar aprender e aprender todos os dias. E inteligência emocional. O que é isso? O que é de fato? É saber controlar as suas emoções. Foi o que a gente acabou de falar. Controlar minhas emoções. Só com cuidado? Só com o cuidoso? Gente, mas vamos combinar, né? Vamos combinar que é muito fácil eu pegar o meu uniforme, entrar na empresa, das 7 às 5, ser um ótimo profissional dentro daquela empresa, dentro daquele horário. Só que aí na hora que chega dentro de casa, aí aquele profissional ético, que tem suas resiliências, que sabe lidar com pessoas, aí não sabe lidar com a própria família.
com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o avô, com o idoso. Se você não sabe cuidar, não sabe lidar, não lida. Coloca outra pessoa, paga alguém, coloca um cuidador para cuidar. Infelizmente, tem muito. Bom, continuando aqui, perfil do cuidador. Humanização, tem que ser humano, tem que ter visão. O cuidador, ele precisa ter visão. Ele não tem que olhar só pro aqui e agora. Ele tem que olhar para frente. O idoso, ele tá envelhecendo, regredindo, principalmente idoso com demência, né? A gente sabe aí que é progressivo, degenerativo e vai piorar. A fase vai passar, vai mudar, vai alterar e vai precisar de mais cuidados. Então, esse cuidador, ele precisa antecipar o que se vai acontecer. Se eu sei, de fato, qual que é a doença, qual que é a demência, por isso que o conhecimento é importantíssimo. Sabe, de fato, o que é a doença desse idoso? Você sabe, de fato, qual que é o diagnóstico, qual que é o prognóstico dessa doença? Aonde essa doença vai levar? Aonde essa doença vai progredir? Para eu saber antecipar, para eu ter visão. Olha, nessa doença aqui, o idoso, ele vai ficar acamado. Hoje ele não tá, mas amanhã ele vai estar. Então, o que eu, quanto cuidador, preciso saber, preciso fazer para prevenir? Ah, o idoso nessa situação, ele pode vir a ter isso. O que eu consigo antecipar? O que eu preciso saber? O que eu preciso aprender para cuidar do futuro? Do que vai acontecer? E o idoso pode vir a ter uma infecção de urina. O que eu tenho que aprender para evitar isso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso buscar para aprender a lidar com tal situação? Qual situação? Ah, eu sou dama de companhia pro meu idoso. Não preciso fazer nada. Tomar banho sozinho, troca. Só sou dama de companhia, ok? Mas é idoso. Você vai ser dama de companhia pro resto da vida? Esse idoso não vai progredir? Esse idoso não tem uma doença que vai piorar o quadro clínico dele? Será que esse idoso nunca vai ficar acamado? Nunca vai precisar de uma sonda? Nunca vai precisar de usar fralda? E aí? Eu sei cuidar? Olha a arrogância. Eu preciso? Para que estudar? Não preciso estudar, não. Acho, eu sei tudo. E aí, eu sei tudo mesmo? Será, de fato, eu sei? Sem falar de paciência. A chave de ser cuidador é a paciência. É a paciência. Né? Quando a gente dobra o joelho e fala, Senhor, me dá mais paciência. Deus te dá paciência. Ou te dá a oportunidade de ser paciente. Te traz situações para que você use a paciência. E, por último, mas não menos importante, o mais importante, o principal, número 1, é a chave para ser cuidador. É amor, amar. Cuidar é amar. Cuidador é ter amor. Se não tiver, não adianta. Quando você, familiar, for contratar um cuidador de idoso, olha no olho do cuidador.
Olha a forma com que ele olha para o idoso, que você vai conseguir ler o amor. Olha se ele olha com descaso, com desprezo, ou se ele olha com compaixão, ou se ele tem um olhar de carinho, ou se ele tem um olhar de amor. E aí você vai saber, de fato, se realmente aquele cuidador, ele tem ou não. E a convivência? Né? Vai convivendo, vai lidando, vendo o dia a dia. Mas o cuidador que busca conhecimento é sempre um cuidador melhor. Estou vendo vários alunos aqui. Alguns entram, outros saem. Mas aquele aluno que sempre está assistindo as lives, sempre está buscando. Tem cuidador que se formou já faz algum tempo, desde as primeiras turmas, e até hoje, Jenny, me ajuda nisso, Jenny, eu preciso aprender sobre isso. Meu, com certeza esse cuidador não vai ficar desempregado. Esse cuidador, ele não vai ficar desamparado. Por quê? Ele tem base, ele tem conhecimento, ele tem sede de aprender. E aprender faz bem. Aprender faz com que você esteja numa posição onde muitos não estão. Gente, não é fácil. Não é fácil ficar ali aprendendo, estudando, vendo vídeo. E não é. Nunca foi. Para ninguém é. Mas é uma escolha. Se você quer ser um bom profissional, estuda, busca conhecimento. Ai, mas eu já fiz um curso. Faz outro. Faz mais um. Faz mais outro. Sempre vai ter coisa nova. Porque a área da saúde vai evoluindo, vai melhorando, vai mudando, e você precisa se capacitar para você ser um bom profissional. Tem aluno que veio me cobrar, olha só que loucura. Tem aluno que veio me cobrar que não conseguiu emprego. Tem aluno que eu ligo e fala, Jane, eu não tenho vaga, eu queria ir para você fazer um plantão, mas eu não consigo, eu tô cheio de trabalho, o pessoal ligando. Olha que loucura. Qual que é a diferença do cuidador que sempre tem emprego e do cuidador que não tem emprego, não trabalha? Será que o problema foi do curso que ele fez? Ou será que o problema é dele mesmo? Porque tem um monte de cuidador que de fato não tem um dia sequer para trabalhar, para fazer um plantão para mim. O dia que tem, tá de folga, Jenny, eu preciso descansar. E realmente, precisa mesmo. Descansa. Então é isso, gente, é conhecimento. Faz um curso, faz outro. Tem um aqui que é recomendado, faz. Tem coisa nova, faz. Vai buscar conhecimento, que você nunca vai ser um profissional desempregado. Como cuidador, não. É buscar sempre, aprender sempre. Bom, gente, é isso. Para finalizar, cuidar com amor. Tá bom? E vamos ficando por aqui. Vou tentar estar sempre trazendo alguns assuntos sobre idosos ou sobre cuidador de idosos. Tá bom? Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Pode me chamar. Cuidando de idosos está à disposição de vocês sempre. E gratidão por estarem por aqui, por passarem por aqui. Tem um comentário aqui do Fábio. O princípio é empatia. O profissional cuidador deve desenvolver a sensibilidade para entender até onde posso agir, segundo o que acho ser o melhor. Muito bom, Fábio. Obrigada aí pela sua colocação. Várias pessoas assinando, entraram, saíram, mas tá bom.
Gente, é isso. Não vou prolongar muito, não. Vou tomar o tempo de vocês. Obrigada. Gratidão, gratidão por vocês que entrou aqui. E obrigada. Beijo no coração. Envia para quem é cuidador, ou para quem quer aprender essa profissão linda, ou para quem precisa contratar um cuidador de idoso. Tá bom? Um beijo e até mais. Brigadão. Tchau, tchau.